Olá pessoal, graça e paz para todos. Eu trouxe aqui para vocês mais um recurso muito legal de estar usando com as crianças na salinha. Este também é mais interessante de usar nas salas de aula, né, para trabalhar mais de perto. E principalmente com os maternais, né, as crianças menores, até 4 anos. Esse é o avental da história de Naamã. Havia em Samaria uma família rica que havia comprado uma menina para ser sua serva. Essa menina era uma serva fiel do nosso Deus, Deus Altíssimo. Ela tinha sido tirada de sua terra, Samaria, e levada para a Síria. Essa família rica que precisava de uma serva, então levou essa menininha para ali morar, como uma escrava, uma serva, na casa de Naamã. Naamã era um homem muito importante, era um oficial do exército da Síria, um homem muito importante, porém estava passando por um grande problema de saúde. Ele tinha lepra, uma doença muito feia que para aquela época não tinha cura, e na época das histórias bíblicas, na época de Jesus, as pessoas que tinham essa doença eram separadas da sociedade, porque a doença era contagiosa, não se sabia a causa nem a cura, então eles eram tirados de suas casas, eram isolados em cavernas, para que não passasse a doença para outras pessoas. A menina, apesar de ter se tornado ali uma serva levada para longe da sua casa, da sua família, ela com um coração bom, convertido, mesmo assim se compadeceu, né, da doença e do sofrimento do seu mestre, do seu amo, esposo daquela senhora que era a sua patroa. Né? As crianças podem não saber o que é amo, o que é servo, mas expliquem para eles que ela era uma criada, uma empregada. Então, essa menina, com um bom coração, resolveu então dizer à sua senhora, à sua patroa: minha senhora, se o seu esposo pudesse ir até a minha terra e conhecer o profeta que há lá, ele saberia que existe cura para a sua doença. E é lógico que a senhora então se interessou. Como assim? A cura para a lepra do meu marido? E ela disse: existe. O profeta da cidade, do lugar onde eu vivo, ele é servo do Deus Altíssimo. O nosso Deus pode curar todas as doenças. E se esse profeta da minha terra pudesse orar pelo seu esposo, ele com certeza seria curado. A esposa então resolveu contar para o seu marido aquilo que a menina tinha dito. E é claro que ele, apesar de não ter a mesma fé que aquela menininha judia, ele mesmo assim então acreditou que poderia tentar, né? Diante de uma doença tão problemática, é claro que qualquer pessoa tentaria de tudo. E ele então enviou um servo. Este servo então levou uma carta para a terra daquela menininha e foi então falar com o profeta. Mandou a mensagem do seu mestre, do oficial que estava doente, do seu chefe, para que então pudesse ler, o profeta pudesse ler. Ele, sabendo da doença de Naamã, disse então ao seu mensageiro: diga a Naamã que mergulhe 7 vezes no Rio Jordão, e então ele será curado. Foi então que o servo resolveu voltar para casa e contou aquela história para o seu amo e disse: Senhor, o profeta apenas lhe disse que tome banho no Rio Jordão, que mergulhe ali 7 vezes, 7, para que seja curado. Naamã, um homem poderoso e também muito orgulhoso, não gostou nada daquela ideia. Nossa, mergulhar no Rio Jordão, aquele rio tão sujo. Aqui na nossa terra existem rios muito mais limpos. Eu não vou fazer uma coisa dessa. E lá foi. Lá foi então aquele teimoso e orgulhoso, teimando de que não tomaria esse banho no Rio Jordão. O seu soldado o acompanhou e disse então: Senhor, qualquer coisa que te dissessem para fazer para ser curado desta doença tão grave, o Senhor não faria? Não é melhor tentar? Faça o que o profeta lhe mandou. Vai que dá certo, não custa tentar. Então,
o orgulhoso Naamã resolveu tentar. Nós sabemos, crianças, que o orgulho é pecado. Pecado é tudo aquilo que não agrada a Deus. Todas as coisas que desagradam a Deus são pecados. Mentir, roubar, falar mal dos outros, ser orgulhoso, como Naamã. Naamã se achava poderoso demais para obedecer às ordens do profeta, de um Deus que ele nem conhecia nem servia, e ainda por cima tomar banho naquele rio que estava tão sujo, o Jordão. Ele falou, não, eu não vou fazer esse tipo de coisa. Na minha terra tem rio muito mais limpo. Mas então, resolvendo ouvir o conselho do seu soldado, falou, bom, eu vou tentar, vai que dá certo. Mas ele foi reclamando, murmurando. Murmuração também é uma coisa que não agrada a Deus. E ele foi reclamando. Então resolveu entrar naquele rio para ver se dava certo a ideia do profeta. E ele então mergulhou no Jordão. O Jordão estava com as suas águas sujas, talvez fosse uma época de cheia. Eu não sei porque a água do Jordão estava suja naquela época. Hoje em dia nós sabemos que existem muitos rios poluídos. O Jordão, eu não sei porque estava sujo, mas na Síria, segundo Naamã, haviam rios muito mais limpos. E ele então foi tentar. Vamos lá. E ele então mergulhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, e sempre reclamando que aquilo não estava dando certo. E então ele mergulhou a 7ª vez. E quando ele voltou do 7º mergulho, ele estava totalmente curado. A pele de Naamã estava novinha como a pele de um bebê, limpinho. E ele então ficou impressionado. E ele teve também que entender que o orgulho não o ajudaria em nada. E o segredo não estava no rio. O segredo estava na obediência. Enquanto ele murmurava, reclamava e se fazia orgulhoso, ele não recebia a cura. Mas cada vez que ele mergulhava, obedecendo a ordem daquele homem de Deus, ele então tinha o seu orgulho quebrado, ia sendo quebrada todas as suas teimosias, as suas murmurações, e quando ele cumpriu toda aquele conselho que o profeta tinha mandado, ele então conseguiu alcançar a cura. Foi somente no 7º mergulho, não adiantaria fazer pela metade. Ele precisava fazer todo aquele processo para que seu orgulho fosse quebrado. Ele ficou muito chateado que o profeta nem o recebeu, nem quis orar por ele pessoalmente. Mandou ele fazer esse processo todo, tão humilhante, mas valeu a pena. Olha só, enquanto ele se humilhou, enquanto ele quebrou seu orgulho e obedeceu o que o homem de Deus, o profeta, mandou, ele recebeu a cura. A sua pele agora está limpinha como a de um bebê. E foi aí que ele se converteu a esse Deus de Israel, por perceber que ele era o Deus Todo-Poderoso. Essa é a minha dica de hoje. Espero que vocês gostem. Deus abençoe.